O Campeonato Brasileiro vai tomando forma praticamente decidido. Será que tem uma decisão nesse final de semana? É só Flamengo e Palmeiras que tem briga? O futebol brasileiro virou futebol espanhol? Vamos discutir isso e muito mais no Na Cara do Gol que está começando agora. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol. Já agradecendo você por ter deixado o seu like, por ter deixado o seu hype, se inscrito no canal, né? Compartilhado também o canal do Gol. Estamos crescendo. Muito obrigado a todos. E eu, Rafael Bellatini, mais uma vez na apresentação, acompanhado de Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem. E mais uma rodada que nós esperávamos alguma surpresa até pela data FIFA e não foi bem assim, né? Eu acho até que teve surpresa, tá? Eu vou discordar um pouquinho, mas é bom discordar. Tudo bem, Rodrigo Lebrum? Tudo bem, acho que eu sei qual é a surpresa que você quer dizer, mas... Depois... Não, essa não é surpresa, não. Ah, ok. Não, essa definitivamente não é surpresa, tá? O Corinthians perder fora de casa, jogando mal, não é surpresa nenhuma, isso não tem a menor dúvida. Eu tô meio inconformado aqui, mas a gente tem que falar do Brasileirão. Eu acho que eu já vou até começar a colocar na tela aqui pra gente... Vamos lá pro site, né? Porque a gente dá aquela olhada também nos jogos. É muito bom para não terminou a rodada. A gente está gravando na quinta-feira, né? Se você está acompanhando depois a gente. Mas a briga principal, ela tomou forma aqui com esses jogos. Essa é a goleada do Palmeiras 5-1 contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras que tinha vencido o seu jogo atrasado contra o Juventude por 4-1. Então tá um time que está fazendo gol a toda hora. E a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Tinha uma... Eu senti que essa rodada poderia definir até o título, porque o Palmeiras jogava em casa e o Flamengo jogando fora um clássico. Eu falei, um empatezinho não dá para descartar, e aí as coisas ficavam mais para frente pro Palmeiras. Mas a briga tá boa ainda, 3 pontos a diferença, os times se enfrentam no final de semana. E aposta no Tigrinho que tá dando certo, não é? Vamos ver se a gente fica milionário aqui fazendo só trazer aqui o detalhe. Fazendo aqui, a propaganda, né? Próximo jogo. Esse é o ponto aqui, ó. Flamengo e Palmeiras às 4 da tarde. Esse jogo, inclusive, foi até alterado, né? Esse jogo era para ser às 6h30, já trouxeram para as 4, porque... Deixa eu só aproveitar o gancho do Tigrinho aí do Massa, que eu tava separando que... você vai fazer propaganda? Tá dando certo. Se eles quiserem me oferecer aí uma quantia... Não, tem dado bom aí pro pessoal que faz a quantia que eu queria dizer é a quantia de gols do Vitor Roque nos últimos 15 jogos que eu separei aqui. 12 gols e 4 assistências nos últimos 15. A gente lembra que quando ele chegou no Palmeiras ele sofreu muito, ainda estava mais aquele tigrinho mais inchado, né? Agora que ele tá mais em forma. Uma bolacha, né? Era o Vitorinhoque, como disse. Era o Vitorinhoque, chegou a ser o Vitorinhoque por um mês ou mais, né? Mas assim, a gente fica pensando nas opções que o Ancelotti tem na seleção brasileira, e eu acho que pelo menos ele vale ser testado aí antes da Copa. Acho que tem mais uma data FIFA, né? Tem mais uma data FIFA, 2 jogos contra as seleções africanas. Se você vai testar o que testou, exato, se você testa o Fabrício Bruno na zaga... Igor Jesus já foi também, quando estava em boa fase. Então. Eu acho que o Ancelotti vai fazer pegar quem está no melhor momento nesse último ano, e principalmente ali mais próximo da Copa. Faz sentido testar. Se ele continuar a manter essa consistência, fará sentido testar. O Vitor Roque, falando um pouco mais sério, a gente sabe que ele passou por vários problemas quando foi para a Europa, né? Não foi só adaptação, problemas pessoais, problemas familiares. Você via ali um jogador que faltava aquela gana de jogar futebol, né? Então é muito difícil, ainda mais nessa idade, um jogador novo, muito novo. Eu espero que ele dê a volta por cima, até para o Brasil. O Brasil precisa de centroavantes de ponta. Nós temos poucos. Hoje no Brasil, jogando no Brasil, brasileiros jogando no Brasil, nós temos o Pedro e o Vitor Roque, que está começando a despontar. Nós temos alguns centroavantes que tiveram boas fases, como o Yuri Alberto, né, que defende aqui, meu amigo aqui defende na seleção brasileira, né? Eu quero ver quem está assistindo o programa. Yuri Alberto merece seleção brasileira. Agora talvez seja, né? Agora é injusto. Agora não merece. Momento, quando eu falei, vou recortar aqui, vou falar assim: você acha que o Ronaldo Fenômeno merece seleção brasileira? Hoje não. Passou. Mas o Igor Jesus já foi, e na época foi com o Dorival, ele era titular, pô. Então, e fez bons jogos, então merecia pelo menos ser testado. Eu acho que a gente tem que testar
já passamos dessa fase, o último momento vai ser agora, como disse o Ancelotti, essa última data FIFA. Então, se o Vitor Roque mantiver essa série, essa sequência e boas atuações, eu acho que sim, eu acho que o Ancelotti podia pelo menos colocar ele lá no grupo para testar nessa próxima data FIFA. E, até para sentir, para conhecer, para ver como é que é o jogador no trabalho do dia a dia e acompanhar, porque daqui a um ano ele pode estar num outro patamar, né? O Pedro, por exemplo, era um jogador que a gente sempre falou muito bem e caiu, teve problemas extracampo, depois lesão deu a joelho, volta por cima. Eu acho que tem que avaliar muita coisa ali. Ontem, no jogo contra o Botafogo, ele deu um passe magistral, e além de um belo gol, né? Então, é um jogador que cresceu muito e que a gente achou que não tinha nem mais clima para ficar no Flamengo em algum momento ali, né? Com um choque com o Felipe Luiz. Temos que ver. Nós não temos muitas opções, né? Então, porque a minha preocupação sempre fica, porque são dois jogadores que bateram na Europa e voltaram, né? E, ok, a gente já viu esse filme antes. Por motivos diferentes, né? Sim, mas voltar pro futebol brasileiro e deitar e quando você não tá funcionando lá fora, vamos pegar aqui o caso do Gabigol. O quanto que o Gabigol fez e... Chega na Copa do Mundo, né? O Pedro foi para a última Copa, mas você percebia que não era o mesmo patamar. Copa do Mundo é outra história. Então é essa que é a minha dúvida. Então vale testar, vale ver. Só que eu acho que o Ancelotti às vezes considera que ele prefere fazer um time sem um centroavante, mas conhecendo esses jogadores, né? Do que colocar alguém que tá fazendo muito gol no futebol brasileiro, mas... tem que sempre fazer o outro lado ali, né? Contra quem tá fazendo. Né? E acho que nesse momento ele não... É meio claro que ele não confia muito em ninguém, né? Jogou o Vini, mas... Ele joga solto, mas não tinha um centroavante fixo. Jogou o Vini e o Rodrigo na esquerda, que foi... Até muita gente acha que o Rodrigo é mais jogador que o Vinícius atuando pelo lado esquerdo. Não sei se eu concordo, acho que o nível... O Rodrigo é muito mais completo, mas o Vini Júnior não para, né? O Vini Júnior é o tempo inteiro partindo para cima. O que às vezes irrita as pessoas, porque ele comete muitos erros também, mas é bom que ele não se intimida. O Rodrigo, às vezes, a parte mental... Acho que... Esconde um pouquinho. Se esconde um pouco. Quando a coisa começa a não correr do jeito que ele quer, ele dá mais toque pro lado, começa... Enquanto o Vini Júnior, não, ele vai pra cima, eu tô mal, eu tropeço na bola, eu caio, no lance seguinte eu consigo o drible que resolve o jogo. Então, essa eu acho que é um aspecto mental fundamental, né, para um atleta. Mas né? Vamos falar do brasileiro aqui, porque eu tô olhando essa tabela e eu tô ficando... o que eu falei na abertura... Tá basicamente decidido, né? A gente já sabe, eu quase coloco a mão no fogo do rebaixamento. Eu acho que dificilmente vai escapar de alguma coisa disso aqui. Sport... esse clube você pode colocar a mão no fogo tranquilamente. O Sport tá rebaixado. Né? Já faz um certo tempo. Juventude, Fortaleza e Vitória. Agora o Vitória, com 27 jogos, tem 25 pontos. O Santos, que é o primeiro ali fora, 27 jogos também 31. Já são 6 pontos de diferença. E pelo que a gente está vendo ele jogar. Não são só os pontos, né? Porque o Fortaleza melhorou, o Fortaleza está crescendo, mas o Santos também está conseguindo seus pontos. O Internacional é aquele clube que a gente não colocava aí, nem o Inter, nem o Atlético, tem uma capacidade maior, eles podem cair... Se fizerem tudo errado daqui pra frente, até o Corinthians mas tem um jogo não a mais é aí, também tem né? Não é esperado, isso. né? Até o Corinthians que tem um jogo a mais, aqui tá com 28 em relação aos outros, né? Mas aqui faltam o quê? 10 partidas pro campeonato acabar. 11. O Corinthians tem 28. O Corinthians jogou ontem, desculpa. Pro Corinthians falta 10. Faltam 10. Então você tem 4 vitórias, né? Vai, em casa, teoricamente. Você olha um calendário, eu acho que não cairia. E acho que também vai escapar até com 43 pontos, eu acho que escapa. Eu não vejo o Vitória, esse time chegando perto dos 40 ali, no máximo. O teto, para mim, parece ser 40 pontos. Né? Então, parece definido. Você olha lá em cima, tem 2 times que estão sempre eles. Muito se discutia sobre a espanholização do futebol brasileiro, se nós teríamos essa situação. E eu estava conferindo com o Rodrigo mais cedo as últimas posições
né, de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo até que oscila um pouco mais no Brasileiro, mas é no máximo um 5º lugar que tem lá desde 2020, porque o Flamengo também tem aquela ideia de que, dado momento, não vou ser campeão, ele larga, vou pensar na Copa do Brasil, vou poupar aqui, vou pensar na Libertadores. Só jogar pelas Copas. Né? Ele desiste do Brasileiro muito rápido. Já o Palmeiras, mesmo desistindo algumas vezes, pegar desde 2016... só teve um ano, 2020, que ficou em 7º, que foi aquele ano que começou com o Luxemburgo, e aí depois chega o Abel. E aposta nas Copas. E aí é aquele momento que o que dava para fazer, conquista o que dava, termina em 7º no Brasileiro, mas levou a Libertadores. De lá para cá é 2º, 3º, 1º. 1º, 2º, 3º. É só assim. Palmeiras, então, a 3ª colocação é a pior. Né? É pior. Então, E antes de Abel, né? É bom apontar isso, porque a gente fala muito do Abel com razão, porque o trabalho que ele faz é fantástico, mas o Palmeiras existia antes do Abel e já estava em boa fase antes do Abel e foi campeão em 2016 com quem? Isso. Com o Cuca. Com o Cuca, né? Então, vamos lá, o Palmeiras sobrevive. Depois foi campeão com o Filipão. Sobrevive sem... Foi com Cuca, Filipão. Sobrevive sem Abel também, né? O Palmeiras é uma estrutura que eu acho que o Abel casou perfeitamente porque tem um planejamento por trás. O Flamengo não tem planejamento nenhum, né? Então... O Flamengo é assim, começou a perder, sai fora. Agora eles querem construir um planejamento em cima do Felipe Luiz. Mas mesmo isso, num dia o Felipe Luiz é o técnico da seleção, no outro ele é o Tite 2.0, e de uma forma negativa, né? Poderia ser uma forma seria positiva. Ótimo, eu né? adoraria, Tite. Aliás, Tite, você precisa de um abraço, você precisa de uma ajuda. Pô, tô aqui, conforto, vamos conversar. Eu acho que é um elogio você ser o Tite 2.0. Sim, nossa, com a carreira que o Tite tem, pois, eu tava feliz. Mas o flamenguista, o torcedor do Flamengo... Ele vê o Jorge Jesus, ele quer o Jorge Jesus daqueles 6 meses. Então, é porque, aquela relação tão... é aquela relação, como vamos dizer, um amor platônico, né? Uma coisa que existiu por um curto espaço de tempo e que provavelmente nem o Jorge Jesus conseguiria repetir. E, enfim. Mas é isso, eu acho que o Felipe Luiz faz um bom trabalho, mas ele tem uma pressão diferente, porque o Abel já passou dessa fase, de vez em quando vem uma pressãozinha pra ele, mas ele já se tornou tão grande. Então, isso que eu ia falar. Ele já se tornou tão grande dentro do Palmeiras que ele suporta essa pressão numa boa, né? E eu acho que tem uma questão de você confiar mais numa diretoria. Eu vejo uma estabilidade maior da Leila. A Leila tá abraçada com o Abel, ela quer que ele fique até o final do mandato dela, em 2027, e pronto, e tá aí contrato e acabou. E ele tá tranquilo porque ele faz isso, o time ganha, o time perde, a torcida faz protesto, a torcida... Ele faz o que ele quer, ele xinga a torcida e faz o que ele quer. Tá nem aí, né? E também tem esse ponto, né? O Abel, ele entende que ok, se quiser mandar embora, ótimo. Eu volto para Portugal, eu tenho o clube lá, eu já conquistei um monte de coisa, vai ter um monte de gente querendo me contratar e eu não tenho preocupação nenhuma com relação a isso. Agora, o Flamengo me passa a impressão de que isso chega muito mais para o Felipe Luiz, que todos os treinadores, porque afinal foram todos, né? Foram vários que passaram por lá, mesmo fazendo bons trabalhos, tirando o Jorge Jesus, porque conquistou tudo e saiu no momento certo. Mas mesmo quem conquistava também sentia aquela pressão de que tem reclamação. Com certeza. E é curioso, talvez isso seja o melhor do Abel para mim e da Leila, né? Porque temos que pensar não só no dinheiro, porque o Palmeiras entrou muito dinheiro com a Crefisa, mas é mais na questão da administração, essa estabilidade com um trabalho bem feito. Não adianta ser estabilidade com... Né? Tem ali um técnico de ponta, um técnico que sabe o que está fazendo, uma diretoria que sabe o que está fazendo. Isso cria... Você consegue ganhar campeonatos, principalmente campeonatos de longo prazo, como o Brasileirão. O Flamengo oscila mais. E o Flamengo oscila brigando com o Pedro, com problemas internos, de repente está brigando com o Brasileirão inteiro por causa de direitos de transmissão. O Flamengo cria problemas e o Palmeiras era o clube em São Paulo criava mais problema interno. Quando tudo parecia estar bem. Era o Palmeiras. Sim. E hoje o Palmeiras está blindado disso. Mas... né? Então o Palmeiras blindado disso, não é que os problemas não estão lá, não é que as pessoas não estão lá, não é que não tem aquela turma do amendoim... Ela tá lá. É porque tá mas centralizado eles em uma pessoa. Controlar de uma forma que isso não é mais um problema no dia a dia do clube, né? Não vai acontecer. Eu tô falando
o sentimento geral, dificilmente vai acontecer num outro clube e dificilmente vai acontecer no Palmeiras depois que ela sair em 2027. É provável. Porque aqui está muito centralizado, porque é aquela coisa, são unanimidades até pela condição financeira. O Paulo Nobre encontrou uma certa tranquilidade para trabalhar, porque ele chegou lá, ele também tinha um investimento, ele salvou ali, fez empréstimo, né, com juros reduzidos, emprestou do bolso, ajudou o Palmeiras e não tinha alguém que era maluco. O cara queria estar do lado dele e acabou. Deram um jeito. A Leila, por exemplo, ela não podia ter sido nem conselheira do Palmeiras. Quando ela foi eleita para o conselho, ela não tinha o data certo. Deram uma voltinha ali para ela. Deram uma volta, ela colocaram ela lá. Mas por que ela tinha isso aqui? Porque, ela tá chegando aqui um caminhão de dinheiro e vamos fazer dar certo. Ao invés de virar uma SAF e vender o time, a gente vai dar um espaço e ela vai entrar. Hoje, ninguém é louco de querer ir contra a Leila. Ela não tem oposição. Ela não tem oposição, porque ninguém vai conseguir ser oposição. Né? Ela até tem, mas a oposição tem que ficar quieta, ela não pode atacar. Isso, não vai bater, não consegue bater. Não consegue. Mas acho que o X aí, o Márcio falou uma coisa que eu lembrei aqui, essa estabilidade do Palmeiras me lembra muito ali o São Paulo de 2005 a 2008, porque também você tinha aquela figura do Muricy, que era um nome meio que intocável, e o Juvenal, que também centralizava o poder nele e conseguia, enfim, segurar os ânimos ali. Mas o ponto central é essas duas equipes, o que elas têm em comum, a estabilidade no Brasil só vem ganhando e as duas equipes estão ganhando. Se o Palmeiras ganha um título, sei lá, em 2020 e fica 2 anos sem ganhar, o Abel já tinha sido demitido. Então, a estabilidade no Brasil só vem com os títulos em sequência e é justamente o que o Palmeiras tem feito. De ciclo de Abel, mas lógico, a Leila o tempo inteiro querendo manter, porque a Leila... E não é fácil. Essa é um ponto também, né? A gente sempre fala assim, tem que mandar o técnico embora. Manda o técnico embora e quem que vem? É o caso do Fortaleza, já que nós falamos do rebaixamento. O Fortaleza estava mal com o Vojvoda e eu não sei se a melhor opção foi demitir o Vojvoda. O Vojvoda aguentou um turno inteiro como lanterna do Brasileirão e o Fortaleza conseguiu mantê-lo e deu certo. Dessa vez não conseguiu, acho que tinha outros problemas ali, talvez fosse o tal fim de ciclo realmente, né? Mas você trocar não vai te salvar. E o Santos melhorou com o Vojvoda. O Santos melhorou. Pro Santos que bom, é até né? um pouco óbvio, né? Tem a chegada do Vojvoda e também tem uma ausência ali que eu acho que acaba ajudando um pouquinho. Dizem que ajuda, dizem que ajuda. ajuda. Do Vojvoda nesse começo, pelo menos, né? Para você se estabilizar um pouquinho, pode ajudar. Mas então, vamos lá. De novo, são perfis diferentes, né? Mesma história, o pessoal fala assim, não, precisa se organizar, o Palmeiras e o Flamengo são exemplos. Eu não considero, acho que são diferentes. O Flamengo, sim, fez um trabalho de reestruturação, remédio amargo, como falam, foi o que aconteceu. O Flamengo passou anos muito ruins, né, para ter isso daqui. O Palmeiras meio que ganhou na loteria, né? Então ele virou, não tem problema nenhum, é só forma diferente, não é o mesmo caminho que eles trilharam. O Palmeiras hoje ele é sustentável, tudo mais, mas ele ganhou um bilhete de loteria e depois soube administrar, o que é excelente. Que nem todo esse bilhete aparece para todo mundo, todos os clubes grandes. O Corinthians já teve esse bilhete de loteria, o São Paulo já teve esse bilhete. Normalmente joga fora, né? E jogaram fora, né? Quem tá jogando fora o bilhete, eu queria entrar nesse tema também, é o Botafogo, né? Sim. Porque no ano passado e no anterior, aquele ano que eles entregaram, passou a ser uma força ali que se intrometia entre o Palmeiras e o Flamengo. A gente vê esse campeonato A2 aí, que nos últimos anos vinha sendo um A3, porque o Botafogo tinha chegado, tava nesse nível. 2 anos ele brigou, 2 anos ele tava no nível. Então, esse ano, eu vejo... maiores que a dupla, inclusive. Exato. Eu vejo o Botafogo em quinto ali e me diz muito mais sobre o campeonato brasileiro em si do que do Botafogo, que o Botafogo tá péssimo e ainda tá em quinto, é uma coisa que me espanta. O Cruzeiro já chegou a jogar bilhete de loteria. Esse jogou fora. O Atlético Mineiro foi outro que jogou. Eu ia falar isso. O Atlético era a terceira força. Palmeiras, Flamengo, Atlético. Nos últimos anos, né? era o Atlético Mineiro. O Fluminense sempre correu ali por fora, apesar de ter ganho a Libertadores, porque nem perto do investimento financeiro desses. Ninguém. Então foram os 4 que tiveram ali. O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Botafogo. O Cruzeiro antes, né? O Cruzeiro jogou fora bem antes. O Grêmio também conseguiu acertar as contas uma vez e caiu até quando estava lá, mas depois teve tudo aquela... administração, não adianta.
É impressionante como os times... Eu falo que o maior fator de equilíbrio no futebol brasileiro é a presença incompetência do dirigente de futebol brasileiro. E às vezes você tem diretorias, por exemplo, a diretoria do Flamengo na década passada, também tiveram lá a Patrícia Bandeira, tiveram uns momentos bem difíceis, mas teve uma diretoria que ajustou financeiramente o clube, mas não entendia nada de futebol. Sim. Não entendia nada de futebol. O Flamengo era uma draga, né? Não jogava nada. Então, conseguiram resolver parte do problema e depois... Mas aí parece que depois, com a conta arrumada, veio uma Isso. outra que já não tinha tanta preocupação na parte financeira, mas já conseguia armar um time muito forte, né? O Flamengo é uma máquina de imprimir dinheiro. Sim, Você tem uma torcida gigante e você consegue, né, ter uma renda. É acertar as contas. Por isso que é um absurdo um time como o Corinthians estar na situação que está. O trio de ferro paulista e o Flamengo, eles saem muito à frente em termos financeiros sempre, né? Sim. Sempre. Mas para mim tem que ser muito maus trabalhos para conseguir afundar Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Flamengo, né? Todo ano... O Santos é mais difícil, Sim, né? o Santos é um time que está numa cidade menor, é um time gigante, com uma história gigante, isso não se questiona, mas ele tem uma torcida menor. O Santos ele entra naquela situação mesmo do Vasco. O Vasco tem uma torcida até maior. O Vasco já foi, né? O Vasco já teve ali entre eles, mas já não está há mais de 20 anos. E a administração. E é sempre acaba caindo nesse ponto. Então, o grande detalhe é, a gente sempre fica esperando... aproveita, claro, o momento, mas pensando que ali na frente, talvez o cara que ganhar, né, é um problema. O caso do Corinthians é um absurdo, são anos e anos e anos. E, de novo, no meio do caminho, ganha na loteria de novo. E aí faz tanto de coisa, eu vou falar pra você, cara. O Corinthians é SAF há muito tempo, de safado. Vamos falar de Palmeiras e Flamengo que estão lá em cima. Vamos falar, mas aí dói até mais, né? Você vai falar, vamos falar o quê, né? Mas, o Corinthians devia estar ali, isso é óbvio. Não, e não é só isso, você ter um protagonismo, você conseguir brigar, mas é um erro atrás do outro. E o Flamengo erra muito mais. O Palmeiras, ele é... Preciso. Até a contratação que parece que não vai dar certo, dá certo. Flaco Lopes era uma piada, tá aí na seleção argentina. O Vitor Roque parecia ruim, certo? Tem jogador que deu errado? Sim, a gente vai voltar aqui, tem muito que passou, né? O Borja mesmo. Aí depende do jogador, mas o Abel tá conseguindo fazer as coisas funcionarem. O Abel tem, assim, uma questão... que eu acho que é muito importante, tem um planejamento, e você vê o Flaco Lopes, ele manteve o Flaco Lopes ali no entorno, e de repente, sem você perceber, o Flaco Lopes se tornou importante para o Palmeiras. O Flaco Lopes, que era uma piada, era sempre muito criticado, e agora a gente fala na dupla, né, com o Vitor Roque. O Flaco Roque, né? O Flaco Roque. O que eu acho mais impactante assim do Flaco é que ele era um jogador que o mesmo Abel utilizava ele como um centroavante só. Ele é bom pelo alto e tal, mas ele não recebia a bola fora da área e tal pra concatenar alguma jogada, né? Eu vou abrir esses dois só. E agora o Flaco tem mostrado ali uma capacidade de tabelar com o Vitor Roque, mesmo com os outros jogadores, que ele não tinha nem chance de demonstrar. Parecia, impressionante. Né? Parecia que ele tinha capacidade. Ele cresceu muito, isso, ele não parecia ter qualidade técnica para isso. Eu quero pegar aqui a tabela dos times até o final, né? Porque então tem esse jogo aqui importante. Essa partida do Flamengo em casa contra o Palmeiras. Pode empatar em número de pontos, né? E se o Flamengo ganhar, empata o número de pontos. Se o Flamengo perder, o Palmeiras abre 6. Na sequência, o Flamengo tem esse jogo contra o Racing, e é importante, vou deixar a Copa Libertadores no meio, porque ela é muito significativa. A gente está perto da final que a gente previu lá, Palmeiras e Racing, hein? Então, porque depois o Flamengo vai visitar o Fortaleza. Aí que tá o ponto. Com que time, né? Se o Flamengo... esse jogo contra o Racing é muito importante. Se o Flamengo perde para o Palmeiras e fica 6 pontos atrás, eu acho que esse jogo contra o Fortaleza o Flamengo desencana. Ele vai focar em ganhar a Libertadores. Ele vai focar no River Plate. Então... O Racing. No Racing. Né? Ele vai focar esse jogo contra o Fortaleza porque são 2 jogos fora. Então tem que ir até Fortaleza e depois descer até Buenos Aires. Esse jogo passa a ser fundamental por isso.
se o Flamengo ganha, ainda tem um risco, porque por mais que o Fortaleza seja ruim, sei lá, arranca o empate se o Flamengo não tiver precisando demais do jogo contra o Racing. Não vai abrir mão. E são 4 jogos importantes, né? 3 fundamentais em 10 dias. Ou seja, a cada 2 dias e meio aí então. o Flamengo tem um jogo Tem decisivo. elenco pra isso? Tem. O Flamengo é o único clube que tem elenco pra isso. Né? Mais do que o Palmeiras. Mais que o Palmeiras. O Flamengo tem um elenco que é espetacular. Agora, também não pode, pessoal... Teve já falando que já tinha gente falando do Lino, xingando o Lino. Eu falei, pelo amor de Deus. Isso é maluquice, isso é maluquice. Mas é torcedor. Isso é o Brasil, né? Isso é o Brasil. O Samuel Lino chegou, era a seleção brasileira. No jogo seguinte... Já vagabundo, não sei o que lá. Peladeiro. Não existe isso, não existe isso. Pelo amor de Deus. Então, pra mim, esse aqui é importante. A sequência, pensando só em Brasileirão, Fortaleza, se você for pensar mesmo fora de casa, Flamengo favorito. O Sport, aqui teria que ser 6 pontos, né? Jogando em casa, o Sport é 3 pontos garantidos. São Paulo, pelo que não vem jogando também. Por mais que seja no Morumbi... Jogo difícil. Joguinho chato. Por ser no Morumbi, principalmente, né? Eu não sei, esse time do São Paulo tá tão... Essa novela toda do São Paulo com o Oscar, com o Lucas e esse problema que tá com muito... bastidores, nossa senhora. Não dá pra confiar que o São Paulo tire ponto de ninguém nesse momento. Vamos lá, o Flamengo brigando pelo título teria que ser obrigação ganhar do São Paulo. Jogo do Santos, no Maracanã. Também esse time do Santos teria que ganhar também. Aí é o clássico contra o Fluminense. Ok, é clássico. Jogo difícil. Mas o Flamengo favorito, claro. Em casa contra o Red Bull Bragantino. Daí até o final o Flamengo deveria supostamente ganhar todos os jogos. Teoricamente ganhar todos. Mesmo do Mirassol, que tá numa bela trajetória, o Flamengo teria ganhado até o final. Mas o Mirassol em casa, né? O Mirassol em casa tem o Mirassol arrancou um empate no Maracanã. Exato. O Mirassol O Mirassol jogou com o Fluminense recentemente e jogou de igual para igual e ganhou. Ganhou o jogo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos, vai ganhando de todo mundo lá. O Mirassol é jogo difícil contra todo mundo. Vamos ver o calendário do Palmeiras aqui, porque o Palmeiras também tem Copa Libertadores, também tem... E tem altitude, né? Tem altitude, né? Só que eu acho que a LDU é mais fraca, né? Então lá tem esse jogo contra o Flamengo, aí fora de casa contra a LDU. E aí, esse também é o ponto, né? Volta, joga em casa contra o Cruzeiro. Cruzeiro que gosta de jogar num contra-ataque, vai ser um jogo interessante. Né? E aí depende também do que fizer na altitude. Curiosamente, a tabela dos dois é bem parecida, né? Fluminense, Atlético, Mirassol, Santos. E fora contra o Mirassol também. É bem parecida a tabela. Então tem esses adversários em comum. E o Juventude, né? O outro tem o Sport ali, ou seja, tem 3 pontos garantidos depois dessa série difícil. É bem similar as tabelas. Ou que deveriam ser garantidos, porque Juventude é fora de casa, jogar contra a Juventude lá sempre pode... Tem um jogo em casa contra o Santos, os dois times têm, né? Esse jogo é atrasado do Palmeiras, tá aí marcado lá pro dia 6 de novembro. A única diferença é que quando o Flamengo tem o Fortaleza ali, o Palmeiras tem o Cruzeiro aí, que é um jogo muito mais difícil, né? Mas aí em casa. E o outro é fora. E o calendário ali, em termos de descanso, é melhor pro Palmeiras do que pro Flamengo, né? Porque faz em casa. Porque 2 jogos pela questão seguidos em casa. Isso. E o único problema ali é essa saída pra altitude. Pra altitude. E o jogo do Flamengo também é no Rio, né? O Palmeiras tem ido tão bem jogando na altitude, não tem sentido absolutamente nada. É impressionante até. E em Quito não é aquela altitude que vai matar os jogadores, é mais a questão de você chegar e sentir aqueles... A gente falou isso da outra vez com o São Paulo, os 20 minutos não pode levar a gol, porque é o fundamental. Tomou no 19. E tomou. Mas essa que é a dificuldade, porque eles aproveitam muito isso. Sempre contra os brasileiros, eles aproveitam principalmente o início do jogo. Né? Não é que nem a altitude de La Paz, que no meio do segundo tempo já não tem jogo pro time brasileiro. Dá para aguentar os 90 minutos em Quito. O problema é aquele minuto inicial, você se adaptar, aqueles minutos iniciais, né? Depois que você começa a fazer a bola correr e a LDU também já não vem mais para aquela pressão, porque também não aguenta, dá para levar de igual para igual, mesmo na altitude. E assim, o problema é só você tomar um gol no começo, que aí você vai ter que correr, e aí você correndo, aí é o que eles querem, porque eles vão fazer mais um golzinho no final, né? Eles vão aproveitar o cansaço no final. Mas eu acho que o Palmeiras vai se sair ok lá na altitude e joga em casa contra o Cruzeiro, depois recebe a LDU, também tem
totais condições de matar, por mais que não tenha jogado bem. Até o jogo que foi acompanhar, né, o Universitário no Peru, já tinha decidido o jogo lá, mas no Allianz Parque jogou muito mal, muito mal. Foi um jogo horrível, foi coincidência. Eu fui pra lá e o time não jogou absolutamente nada, né? O jogo que eu vi do Palmeiras foi uma porcaria. Aí então fora contra o Juventude, em casa contra o Santos, fora com o Mirassol, fora contra o Atlético Mineiro, até isso tem em comum. Os dois têm que ir até a Arena MRV. Recebe o Fluminense, também mais um jogo com o Fluminense. Eu vejo também muito momento. O Palmeiras está no momento de crescer no campeonato. Você vê essa tabela aqui, ó, os últimos 9 jogos, fora a derrota para o Bahia, foram 8 vitórias. Sim. Né? Pega lá o Flamengo. O Flamengo já é mais contra estável, o Bahia, né? Essa vitória do Bahia, vamos lembrar do jogo também. Um gramado impraticável e o Bahia sendo pressionado, achou o gol ali, né, um bom momento e ganhou o jogo, mas foi muito... Não, olha as vitórias, né? Vitória contra o River Plate, Internacional 4-1, Fortaleza 4-1, o Bahia teve esse jogo, o Vasco foi 3-0, vamos lembrar que o Vasco... 15 minutos, né? O Vasco estava numa crescente também, está numa crescente com o Diniz, estava num momento ótimo e tomou de 3. Aí veio o São Paulo, ok, um clássico, um jogo mais complicado, aí... mais complicado em alguns sentidos até. Esse jogo, vamos dizer assim, que foi dado pro Palmeiras. Mas mesmo assim... Tava 2-0 atrás e conseguiu 3. Isso, você virar... Às vezes o bilhete chega e você não aproveita. Vamos tirar porque tem um monte de time que recebe uma ajudinha ali, digamos, e não consegue fazer nada. 4-1 no Juventude, 5-1 no Bragantino, jogo que saiu também atrás, né? Então, por sinal, um penaltizinho ali meio mandrake, acho até foi, mas... Foi pênalti, sim, foi pênalti. Teve a mão ali, foi pênalti. E então é um momento que o Palmeiras está voando. O Palmeiras está voando no Brasileirão. O Flamengo tá bem, mas não tá assim. Tá voando no Brasileiro e tá voando na Libertadores, porque também decide sempre em casa, pode fazer, tá com tranquilidade, como joga bem fora de casa... É incrível a estabilidade. O Palmeiras hoje ele é reflexo de estabilidade, por mais que na arquibancada a gente não veja essa estabilidade. A torcida do Palmeiras parece mal acostumada, a gente brinca até que a torcida é mimada, não sei o quê, porque o cara tá ganhando o tempo inteiro, tá sempre lá em cima e a torcida tá xingando. Porque perdeu pro Corinthians. Sim, no Campeonato Paulista, vamos lá, é o menor dos problemas pro Palmeiras ter perdido, mas eu entendo o torcedor ficar bravo. Na Copa do Brasil eu vou entender ter ficado, mas sinceridade, você quer... o único tropeço real, né? E assim, vamos ser sinceros, você quer trocar, quiser trocar, eu acho que todo corintiano vai trocar numa boa a vaga na Copa do Brasil pelo restante do ano, né? Quer trocar o treinador? Pô, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. É circunstancial. E querendo ou não, se o Palmeiras ganhar a Libertadores ainda, vira o brasileiro com mais troféus de Libertadores, né? Então, tem isso, pode ser o primeiro tetra, muito né? maior peso, o peso é muito maior, sim. Então, não tem... É uma sensação que não é uma espanholização, mas cada vez mais a gente vê esses dois times dominando. O Brasil e a América, né? Isso. Exato. Dois e de vez em quando surge a terceira opção que mudou de Galo para Botafogo e que agora mudou para nada, né? Então, e aí eu queria até conversar, porque outra pauta que a gente tinha falado, virando aqui, a gente tem que falar do Mirassol. O Mirassol que fez uma campanha sensacional aqui. Show. Já garantiu a classificação, foi muito legal, inclusive, quando eles venceram em casa e garantiram os 45 pontos, fizeram uma festa ali tremenda, tipo assim. Não, vocês estão em quarto, mas o primeiro objetivo era não cair. E o Mirassol não caiu, todo mundo apontava. Bom, chegou, vai bater e vai voltar. Esse é o ponto. O Campeonato Brasileiro sempre teve aquela história de ter as suas surpresas. A gente já teve uma final entre Curitiba e Bangu, né? O Curitiba foi campeão brasileiro, o Curitiba maior, muito maior que o Mirassol, mas o Bangu, né? Seria um paralelo. A gente teve o São Caetano com aquele grande momento. A Portuguesa, que é um time que tem uma história muito tradicional, mas em relação ao tamanho... A nível nacional nunca tinha feito assim 96 nada. Chega até a decisão do campeonato, poderia ter sido campeão. E muito quando mudou para os pontos corridos, o que foi falado era que com os pontos corridos acabariam os times menores, que ia ficar mais do mesmo, que ia ser sempre aqueles mesmos lá fazendo bons trabalhos. E com o passar dos tempos... O que a gente tem visto times muito tradicionais. Olha isso aqui. Corinthians, Grêmio, Atlético, Inter, Santos. Olha isso. Tá?
aqui na parte de baixo da tabela, e aqui em cima, times com trabalho bem feito. O Mirassol é o exemplo. O Bahia é um outro time que, tudo bem, tem um grupo forte por trás, mas o Bahia já faz um bom tempo que vem... Né, o Bahia bateu no fundo do poço lá, o Bahia foi Série C e se encontra e vai arrumando as coisas, vem de longa data. Bragantino, né? Ainda dá para ter trabalho bem feito. O Mirassol é um exemplo. Né? Vai ser sustentável? Dificilmente. Porque aí entram os aspectos que a gente já viu muito time virar desse jeito. O Red Bull Bragantino conseguiu fazer... E aí pegou o vício do time grande de querer, às vezes, dar um passo maior que a perna, de cobrar um resultado que não é. Então o Mirassol, sei lá, fica em quarto, vai para a Libertadores. Tudo bem, tem que participar da Libertadores. Eu acho que até no primeiro ano vai ser isso. No ano que vem, se não conseguir uma vaga na Libertadores no Brasileiro, tudo bem, ok. Mas a gente vai seguir no Brasileiro e vai arrumando a casa, mas não tem que virar obrigação e cobrança de título no outro ano, que foi o que aconteceu com o Red Bull Bragantino mesmo, né? E com Fortaleza, né? Que fazia um trabalho incrível, eu acho que ainda faz um bom trabalho, não pode se jogar fora tudo. A questão do brasileiro é que o brasileiro é implacável até com quem tem dinheiro e às vezes até com quem faz bons trabalhos, né? O Grêmio, como você disse, foi rebaixado no momento que ninguém acreditava que o Grêmio seria rebaixado. Parecia estar fazendo tudo certinho, né? Normalmente a gente vê todo mundo fazendo as trapalhadas. O Grêmio não fez não colecionou trapalhadas. Ele acumulou ali uns 2, 3 erros pesados, começou a entrar numa espiral. E no brasileiro você não tem jogo fácil, você vai ter nesse ano que time que você dá 100% praticamente de chance de vitória é o Sport que você vai enfrentar, porque o Sport está muito mal, o Sport já largou, praticamente largou a temporada, já pensando no próximo ano. Então é o time que já meio que largou, mas mesmo o Juventude, que bem fraco. Jogar lá é ruim? Jogar lá é difícil, né? O Fortaleza nos últimos 6 jogos, acho que ganhou 3 jogos, né? O Fortaleza, o Vitória é um bom time, é arrumado. Ok, é fraco o elenco. Até mas ele é arrumado, dá trabalho vencer o Vitória, não é assim tão fácil. Então, isso, você vê um time desse como Fortaleza provavelmente ser rebaixado, não pode jogar fora todo o trabalho que fez. O Vasco foi rebaixado quantas vezes? O Corinthians já foi rebaixado, o Fluminense esteve na Série C, o Grêmio... Acabamos de falar, 2 vezes o Atlético Mineiro, que era a terceira potência, tá aí em 14º lugar, era a terceira potência. O ano passado e o Atlético escapou na última rodada o ano passado. Os sinais estão todos ali já. Disputava a final de Copa Libertadores e de Copa do Brasil. Com bilhete premiado, né? Com mecenas, com estádio novo, ou seja, o brasileiro pode ser muito cruel. O Atlético não vai cair esse ano, mas se continuar essa toada aí, o ano que vem pode brigar assim, de novo para não cair. Tem time que tá preenchendo todas as coisinhas certinho ali, né? O Corinthians é um time que tá preenchendo. Tá brigando o Santos, né? Porque também tem aí só de transferban, né? O Corinthians, mas aí também tem outro papo. Aí eu vou fazer deixar desopilar de novo aqui. Vai ter, você está acompanhando nós aqui na quinta-feira, provavelmente você já assistiu um programa do meio-dia de algum lugar, aí, né, o pessoal falando aqui ou ali, todo mundo focando na risadinha do Memphis Depay, que o Memphis Depay estava rindo no banco de reserva, e esse foi o problema. Olha lá, o Corinthians tem que mandar embora esse cara aqui. Isso, mantenha quem está sério, né? O resto do time que está sério, Dorival, seríssimo, né? O trabalho bem feito. Gente... porque ele não podia, isso aqui mostra a postura. Sim, mas vamos lá, no seu trabalho também. Quando você está fazendo um negócio, seu chefe falou para você fazer isso, falou, isso aqui não dá certo. Isso aqui não vai dar certo. Você está vendo que o caminho não dá certo. Chega um momento que você aceita. Você fala, tá bom, então é assim, vamos lá, vamos tocar o barco. Você está pagando, eu vou fazer. E você largou a mão mesmo. Você vai rir em algum momento. Porque não te dói mais. Eu acabei de falar aqui, o Ronaldinho Gaúcho passou
a carreira dele toda rindo, de chegando toda hora. bêbado no treino, Isso. e as pessoas gostam dele. Acho que Então, no campo- é uma besteira tremenda. Vamos focar no que tem que E não fazer. é nem questão de profissionalismo que a gente tá falando aqui. Ele tava conversando com... Com um colega do time. Não era que pelo tava amor de rindo Deus, né? por qualquer Não, coisa. ele não tá sei rindo lá. do Dorival, Depois de tomar não um tá gol, rindo do isso, Corinthians. Saiu o gol, o cara... Não é Ele isso. não tá Não. caçoando de ninguém ali. Isso é Mas patético. Isso é patético. Aí também eu vou puxar a sardinha pra gente. Tem gente que vai focar no que é mais fácil, né? E aí vai dar... É bom bater num cara como o Memphis Depay, dar uma audiência do caramba. A gente pode fazer isso aqui também, bater... Ou a gente pode discutir o que é mais profundo. Não bato nele não, ele é maior que eu. Qual que é... Ah, não, mas dá pra bater. Eu acho que dá pra bater sim. Sai briga. Acho que dá pra bater sim. Mas o ponto é você discutir o que tem que ser discutido no futebol. Que é o geral, é de cima pra baixo. O Corinthians tem mais de 120 milhões agora na FIFA, de transfer ban. Certo? E aí, manda embora. E aí agora tá falando, não, vai contratar o Michael. Vai contratar o Michael por quê? Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença, Rafael? Pro Mirassol? Porque esses times grandes, principalmente esses que têm muitos recursos, eles podem cometer um erro ou outro e ainda assim se salvar. Às vezes ainda assim caem, né? Já você pega o Fortaleza, por exemplo, e o Fortaleza cometeu erros no mercado, contratou jogadores que pareciam interessantes, jogadores que vinham da Argentina, vinham de Boca, vinham de clubes de tradição, que poderiam dar peso. Contratou gente que parecia que estava fazendo um bom trabalho, parecia que eram boas decisões. Não deram certo, não deu liga, teve problemas que não tinha antes ali de disputas internas, umas coisas que aconteceram ali, que acontecem no futebol. O Fortaleza talvez não consiga dar a volta por cima, né? Então temos que ter muito cuidado para esses times. O Mirassol, que você falou uma coisa muito, muito interessante, o Mirassol está comemorando a manutenção na Série A, porque essa é a realidade do Mirassol. Vai ser daqui a 10 anos? Não sei, eu acho o mais fácil é a gente prever que o Mirassol daqui a 10 anos vai ser um capítulo interessante do brasileiro, como foi o São Caetano. Como foi Só o não Goiás. vai acabar com o Mirassol, mas calma. Não vai acabar como com o Mirassol. Foi o Goiás. O Mirassol tem que aproveitar. Como foi o Novo Horizontino. O velho Novo Horizontino chegou na final, fez final contra o Bragantino. O próprio Bragantino. Ele volta como o Red Bull Bragantino. Exato. Então tem que ter o pé no chão, fazer bom trabalho e ter a ciência que se bater para a Série B, continuar estável para voltar e ser aquele clube que fica lá, né? O Goiás conseguiu isso por muito tempo. Sim. Né? Conseguiu isso por muito tempo, parecia sempre ali a quinta força, né? Enquanto os grandes variavam, tinha uma administração e muita pressão, o Goiás tinha essa estabilidade, era o clube que todos os jogadores queriam ir quando não estavam no... Era vitrine, era vitrine. Por quê? Porque eram bons jogadores que eles conseguiam atrair porque eles sabiam que ia ter estabilidade, que não ia ter pressão, que o clube pagava em dia, que a estrutura era boa. Então, jogava em 14 quilômetros Serra Dourada, né? Serra Dourada tinha um campo que não acabava mais. Gigantesco, né? Jogou às 6h30 no Sport TV. E é isso. Então, agora é saber se o Mirassol é um São Caetano. São Caetano era aquele clube muito artificial, né? E que eu tava lá no Maracanã quando o Ademar fez aquele gol do meio da rua. E o São Caetano ali, ninguém acreditava que o São Caetano ia estar depois numa final de Libertadores. O grande ponto que eu acho é que é o seguinte, você até falou, Fortaleza fez contratações que pareciam corretas e deu errado. E às vezes acontece. Eu acho que no ano é normal. O Fortaleza, o que não pode acontecer com o Fortaleza agora e com o Mirassol lá na frente? Contratou, deu errado, o time caiu, deu errado, vamos voltar pro trilho, né? Não dobra a aposta. Isso aqui funciona para tudo, né? Não dobre a aposta, não vá fazer algo a mais porque você vai achar porque vai enfiar no buraco. Acontece, futebol é assim, tem contratação que não funciona. Eu acho que os clubes brasileiros têm um grave problema, é que eles, boa parte deles, né? Não todos, mas eles definem um jogador por uma temporada. O jogador vai mal uma temporada, descarta. Tchau.
Certo. Principalmente essas contratações, quando não dão certo no primeiro ano, a maior parte eles mandam embora, empresta para tudo quanto é lado. Bastante, né? Porque às vezes com 6 meses às já vezes com 6 embora, meses, 3 meses. Com 3 dias o Samuel Lino era agora 2 meses de clube já não serve. Ah, Mas o Mirassol, vamos lembrar, o Mirassol essa temporada eles contrataram ali pelo menos 15 jogadores, acho que até chegou próximo de 20. Mas é um time que joga bem, eles tem muita triangulação. Eu falei no começo do ano que eu gostava muito da contratação do Reinaldo, eu acho que ele jogaria pelo menos em metade dos clubes do Brasileirão, o Reinaldo seria titular. Ofensivamente ele entrega muito, né? A gente viu que ele chegou a 10 gols no Brasileirão. Quando é que um lateral faz 10 gols no Brasileirão? Uma coisa bem rara. Rara não, só acontece com o Paulo Baier, né? Na história do Brasileirão. Paulo Baier, Aliás, eu dei uma olhada aí, eu não consigo lembrar recentemente se algum lateral fez muito gol, mas eu acho que é por aí. Vamos dar um nome também pro Rafael Guanais, que é Rafael Guanais também tá fazendo um ótimo trabalho. Também é muito importante para a carreira dele, o próximo passo dele. Se eu fosse ele, eu seguiria no Mirassol, obviamente, ele na já próxima ganhou uns temporada. 5 anos de carreira com esse trabalho. Ele ganhou uns 5 anos de mas carreira calma, não coloque... Mais que isso, não sei, né? É difícil porque vem aquela coisa e vem o empresário e fala e às vezes você troca o pé pelas mãos o próximo passo é o mais difícil e o mais importante da carreira dele, então... não tem essa história também de que o cavalo passou selado, você tem que pular. Não tem que pular não. Não tem essa. Quanto treinador que pulou no cavalo que passou selado ali e depois deu errado também e ficou pior, sujou a imagem do cara. O detalhe que eu ia falar só é que é o seguinte, esses times, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional, Santos, fizeram contratações que você olhava e você falava, não, vai dar certo. Tava na cara. E muita contratação com contrato grande, salário alto, que é para agradar empresário, porque o cara tem isso e... Tão reféns. Lembra quando o Cruzeiro, e o Cruzeiro quebrou? Lembra quando Mas o Cruzeiro quebrou? fez isso esse ano. Não precisa ir pro passado, não. Dudu e Gabigol. Sim. Onde é que estão Dudu e Gabigol agora? Então. Dudu agora foi quebrar a cara lá do Atlético Mineiro, o Atlético foi lá e dobrou a aposta, né? Foi lá e pagou pra ver. Parabéns. Né? É genial. Agora... O tanto de contratação errada e que você sabe que vai dar errado. Então, é o que eu fico batendo na tecla sempre. O jogador, geralmente tá fazendo sucesso, um cara que tá bom ali, o cara fala assim, nossa, o salário é alto. Vou pegar o caso do Memphis de novo, o salário do Memphis é alto. O Memphis ganha muito? Sim. O Memphis, quando tá jogando, ele tem um jogo, você sabe da qualidade dele. O problema não é pagar isso pro Memphis, o problema é ter contratado o Félix Torres, o problema é contratar... E esses caras que você ainda não pagou, e aí vira transfer ban, né? O grande tristeza para mim do transfer ban do Félix Torres é não ter feito retroativo. Se desse para devolver, se fosse obrigado a devolver, seria melhor. Né? Então você gasta dinheiro com o jogador. Quem ganhava 2 milhões? O Coronado, né? Ganhava 2 milhões por mês, não era isso? Mais que... por isso aí. O Roger Guedes lá, o Roger Guedes estava fazendo. Não, o Roger Guedes... Quem entrega, eu acho que tem que pagar mesmo. Quem entrega tem que pagar. Ótimo, o Roger Guedes entregava. Parabéns. É isso, o não vai problema ser caro. Você contratar um jogador, por exemplo, o Gabigol. Você contrata um jogador que está em baixa por motivos óbvios e você paga um salário que não é um salário de aposta, é um salário de quem vai entrar e resolver, né? Eu acho que o problema com o Depay, você fala, o Depay deu certo, mas o Depay podia ter dado muito errado. É porque o Depay é ruim? Não, porque o Depay chega no Corinthians para se recuperar fisicamente. Sim. Né? Então ele podia chegar, dar um miguezinho pro departamento médico e ou acabou. Ou ter um problema mais sério, um joelho, uma coisa assim. E acabou. O Fluminense fez isso pro Mundial, não tinha quem contratar, contratou o Soteldo. Né? Todo mundo sabe o que o Soteldo é mau jogador? Não é, ele até sabe mas esse jogar bola. Por que investiu dinheiro no Soteldo? O que o Soteldo traria de diferente para você? É um erro. E se ele viesse de graça ao Santos... Você paga aí o salário, já é complicado, porque o salário dele é alto, né? Não, ainda pagou para ter o jogador que estava ali meio encostado e que vive tendo problemas extracampo, problema físico. Pô, você contrata um jogador desse, você não vai pagar mais de 1 milhão. Não pode. Não pode. Disso. Muito menos você vai pagar uma taxa de transferência absurda pro padrão do Brasil para ter um jogador que você sabe que pode te render problema. O Dudu, ninguém questiona a qualidade do Dudu. O Dudu é bom jogador? Foi ótimo jogador. Por que o Palmeiras deixou sair? Claro. Né? O Palmeiras deixou sair porque ele já não era. Né? E aí você vai pagar o salário de quando ele era craque, quando resolvia jogo?
Não, se você pagasse para ele um salário atualizado para o que ele pode te render, faz o trabalho por uma produtividade ali. O Cruzeiro pagou uma fortuna para se livrar dele 3 meses depois. Não, e o grande detalhe para mim é assim, é você fazer essas contratações que você sabe que vão dar errado, ou você fazer apostas, né? Então, o Lucas queria voltar para o São Paulo. Ganhando pouquinho, nossa, até eu adoraria voltar para o São Paulo. Mas o Lucas quando ele chegou, deu certo. Agora é mais fácil criticar. Agora é mais fácil. Mas assim, aí beleza. Aí o Oscar, vamos contratar. O caso do Oscar. É que o São Paulo já tinha um jogador que explode o teto. Isso. E numa era que quer economizar dinheiro. Aí você traz o Oscar em cima. Você deu certo que você trouxe o Lucas e ele entregou e foi bom. Aí você dobra a aposta. No grupo, e né? 2 milhões no Oscar. Você tem que pensar no grupo, porque você não pode ter também que aconteceu com o Diniz no Fluminense, por exemplo. Deu certo. O Renato Gaúcho fazia isso no Grêmio. Pegava jogadores... Só refugo. Pegava jogadores que tinham qualidade e colocava encaixado na mecânica lá. Mas aí depois ele começa a pegar 1, pega 2, pega 3, porque dá certo com 1. Isso. Né? E você não consegue, o caso do Arsène Wenger, manter... que acertou o Anelka. Pegou um francês jovem lá e falou, pô, isso aqui aí deu certo, vendeu. E aí ele começou a fazer com todo mundo. Toda hora trazer um francês. E você pode fazer um por temporada, você pode pegar o Lucas, mas você vai jogar com o Lucas, veterano, e o Oscar, mais ou menos ali a mesma posição, mais ou menos a mesma fase da carreira. Você começa a criar problemas, né? Problemas pro elenco. O elenco precisa ser equilibrado. O Palmeiras aposta, às vezes, nos jogadores que você não tem a mesma qualidade, por exemplo, que o Flamengo aposta, mas eles sabem que vão ter ali o auge do jogador. E né? outra coisa, né? Às vezes é melhor um bom jogador que cumpre a sua função e vai jogar para você o ano todo com estabilidade, entregando boas atuações, do que você ter uma série de estrelas que vão te entregar atuações exuberantes e que às vezes não conseguem jogar todos os jogos, às vezes... Vê se o Palmeiras traz jogador de 35 anos. O Palmeiras não traz jogador de acima de 30 anos. O Abel... raro, aí entra a questão da estabilidade, até que eu acho que funciona para aquele papo que a gente estava tendo no Mirassol. O Rafael Guanais tinha o estilo de jogo. Quando a gente conversou na nossa prévia ali, o pessoal falava, olha, ele tem essa ideia, ele tem essa filosofia, o Mirassol joga mais ou menos desse jeito, então fez contratações pensando naquele estilo de jogo. E isso é muito bom quando você mantém treinador. E na realidade do clube. Quando você fica mudando de treinador, você contrata um cara que quer ter um estilo. Aí, não, mas agora eu tenho 4 zagueiros, eu tenho só 3 zagueiros e eu gosto de jogar com 3 zagueiros. Eu preciso de mais, eu preciso de mais um. Então traz mais um. Aí no fim, esse cara, não, eu jogo só com 2 zagueiros, daí fico com um outro lá extra que não vai ser usado, você fica levando para cima e para baixo. E isso que incha elenco, né? Que gera gasto desnecessário e a falta de estilo. O Abel sabe, eu gosto de um meia que tem esse poder defensivo e que me faz esse passe para cá. É isso que eu quero. Pronto, o Palmeiras vai atrás de jogador com essa característica. E ele pensa assim, eu vou ter uma temporada que é 1 ano. Eu tenho essas funções, eu vou ter 2 jogadores para cada função e vou ter um terceiro ali, às vezes o terceiro Coringa, é base, geralmente né? o terceiro ele diz ou que ele gosta da base. Ou o Coringa que pode jogar em 2 funções, embora aquela não seja a melhor dele. Então você ao longo do ano, você vê pouca instabilidade, até quando os jogadores estão mal, por exemplo o Vitor Roque estava mal, começou mal, e de repente ele começou a crescer, mas ele não entregava gols. Quem acompanha o Palmeiras via que o Vitor Roque estava jogando bem. Ele estava correndo, ele estava fazendo coisas que ele não fazia. Na hora de finalizar, não entrava. Ainda estava fora de ritmo, ainda não estava no seu melhor técnico. Mas você já via, olha, agora ele está sendo útil para a equipe. E tá lá jogando, por quê? Porque ele tá cumprindo a função. Ele não precisava decidir todo o jogo, por quê? Porque a engrenagem toda estava funcionando. O Evangelista é um jogador médio, é um jogador que tá lá com outra função. Em outro clube talvez não dê certo. O Felipe Anderson, em outro clube, ele seria uma super decepção. Ele seria massacrado. Ele seria massacrado. No Palmeiras ele tá lá exercendo a sua função. Ontem fez um golaço. Né? Então você vê, são jogadores que em outros... Se fosse o Felipe Anderson no Flamengo, ele não estava jogando. O Vitor Roque já tinha acabado a carreira do Vitor Roque no Flamengo. O sistema faz o cara crescer. O Flaco Lopes... Nossa.
Pelo amor de Deus, né? Se fosse aí praticamente qualquer clube do Brasil, o Flaco Lopes já teria... Vamos pegar um caso bem assim, pegar o Richard Rios. O Richard Rios é um jogador que passou pelo Flamengo, né? Sem muito destaque. Pô, ele tava no Guarani. Foi pro Guarani jogar Série B, depois Paulistão. Aí se destacou no Guarani, outro Paulista, nível... Não, mas no Campeonato Paulista, o Abel viu o Richard Rios e falou, bom, esse cara aqui também encaixa no meu estilo. E ele montou. Por que eu tô falando do Richard Rios? Ele foi pro Benfica, pergunta o pessoal do Benfica. Mas também é a mesma coisa, ele acabou de chegar, é um volante e as pessoas querem que ele resolva jogos. Pelo preço que ele acabou custando. Então, mas assim, ele tem sofrido, até no que ele ia bem no Palmeiras, ele tem sofrido. Ele tá sofrido mas por quê? E o Benfica também é uma panela de pressão. É uma panela de pressão, não tem estabilidade, não tem esquema de jogo, muda de treinador, muda pra cá. Então, esse é o detalhe. O Palmeiras, se você for olhar elenco por elenco, o time do Flamengo, pra mim, ele é bem melhor. Bem superior. Que o do Palmeiras. É superior, mas o Palmeiras tem um certo equilíbrio que o Flamengo não tem, mesmo no elenco, né? Essa é a questão. Mas você tem bons zagueiros, né? Você tem. Tem. O Flamengo é a melhor defesa, inclusive. A defesa do Palmeiras está envelhecendo, o Gustavo Gomes. Sim, já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo. E ele vai fazendo a transição ali numa boa. Mas ele vai. É a questão da estabilidade. E é isso que eu acho legal do Mirassol. Então o Mirassol tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Muito legal ver essa história. É só o exemplo que pregava-se o fatalismo, quem era contra os pontos corridos. Não, porque vai acabar com o time, não sei o que lá. Não acaba. É só entender. Quantas vezes a Portuguesa foi campeã brasileira? Não, ela chegou em uma final. A Portuguesa podia ter feito um campeonato melhor, aliás, mas administrações levaram a Portuguesa o que é, porque a Portuguesa vinha fazendo um bom trabalho também de reconstrução lá no começo dos anos 2010. Aí problemas administrativos, aquela pataquada que depois se seguiu e aí virou uma briga tremenda, por isso que a Portuguesa quase acabou. Né? Dá para dizer que ela chegou perto de acabar, bateu na porta, na trave ali para acabar. Por conta daquela loucura que foi feita, né? Então tem esses detalhes que a gente tem que prestar atenção nos times e a administração faz com que o futebol brasileiro, esses times aqui, ó, vão acabando. Para eu não encerrar triste, para eu não encerrar chateado, eu tinha falado com o Rodrigo, eu queria trazer um detalhe também, falar da Libertadores Feminina, porque tem a equipe do Corinthians, foi para a final, né? É o Corinthians que dá certo. Vai jogar com o Deportivo Cali, né? Na final. Deportivo Cali. O Corinthians que passou pela Ferroviária nos pênaltis. É espetacular o retrospecto que esses times têm. A Ferroviária foi campeã brasileira em cima do Corinthians. Sem vencer o Corinthians. Sem nunca ter vencido o Corinthians. Ela foi vencer depois. A única vitória que a Ferroviária tem contra o time do Corinthians foi numa primeira fase do Campeonato Paulista. Paulistão. E tá sempre lá a Ferroviária. E agora empatou 1-1 e venceu nos pênaltis, mas tem que falar porque é incrível, né? Como dar uma saída do departamento. A gente tá falando do mesmo clube. O futebol feminino do Corinthians tinha lá, muitos falavam que era gestão pelo treinador, né? O técnico funciona, tá certo. Ele sai, ele vai pra seleção e segue campeão paulista, campeão brasileiro, na final da Libertadores. Então continua fazendo um bom trabalho feminino, mas existe pelo que eu já ouvi falar, uma diferença até na comunicação. Pertencem ao mesmo ambiente, usam o mesmo distintivo, mas não se conversam. E é perfeito. Não tem ligação, né? O pessoal do futebol tá ali... Uma diretoria com a outra. E aquela coisa, né? Onde que dá mais dinheiro? Se eu vender um jogador da base do Corinthians, ele vale alguns milhões. O feminino não vale milhões. Agora vai começar, teve mais uma venda por 1 milhão. Então, não é tão relevante. Então, esses chupins, eles ficam lá concentrados e o trabalho funciona melhor no futebol feminino. No futebol feminino faz um trabalho sério. O time do Corinthians não faz um trabalho sério porque que tem menos gente para atrapalhar, né? Então, não atraiu a atenção de chupim. Por mais que você tenha sucesso, e o pessoal fala assim que todo mundo adora botar o dedo onde tem sucesso, não, todo mundo adora botar o dedo onde dá dinheiro. Né? Sucesso sem dinheiro, eles não querem. Eles não querem. Então nem aí. Então o Corinthians foi campeão brasileiro de novo, 7 vezes campeão brasileiro, tudo bem. Qual que é a premiação? Dinheiro de pinga. Né? Então é um detalhe que
que é curioso, a gente falar a mesma empresa. A mesma empresa. Mas o Corinthians está na final da Libertadores feminina. Mais uma vez, parabéns para as meninas, as brabas aí, fazendo um trabalho. E, aliás, o futebol feminino crescendo de novo. O trabalho do Cruzeiro foi muito bem feito, chegou na final. Palmeiras vem crescendo, o Palmeiras foi campeão paulista. O São Paulo também tem brigado, mas sempre você olha. O Palmeiras é triste porque ele não se aproveita do sucesso que tem o futebol profissional, o masculino. O feminino é profissional, mas não tem o masculino. Mas quem está num ambiente de bagunça, a melhor coisa é se afastar mesmo. É isso. Vamos ver se traz bons ventos pro Corinthians masculino também. Eu assisti o feminino ali só e eu já desisti. Mas é bom. O esporte é legal por conta disso. Né? E não dá para abandonar. Infelizmente, são as pessoas que estão lá dentro. Enquanto não tiver responsabilização com quem faz essas coisas, com os clubes, tá? O Cruzeiro é um grande exemplo do que teve, né, da horda que tinha por lá. O Cruzeiro é o maior exemplo. Mas é aquele que pegou. Acho que o maior exemplo ainda é o Corinthians. Se cavar direitinho, se achou isso aí em cartão de crédito, dá uma mexidinha ali, ó. Isso aqui vai... Se jogar pro alto... Ó, rapaz... Tá? Mas é o detalhe. É triste porque são milhões de torcedores que sofrem nas mãos de alguns poucos imbecis, né? Aproveitadores. Tá aí, ganhando amigos, fazendo amigos. Você não acabou triste, mas você acabou com o seu dia. Desopilei. Massa, até a próxima. Até a próxima. Rodrigão, valeu, Bellatini. Até a próxima aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos acompanhar esse brasileiro que vai ser bem legal. Final de semana muito interessante com o Flamengo e o Palmeiras. E a gente aguarda vocês na próxima semana aqui na Cara do Gol. Valeu, aquele abraço.